Olá, pessoal! Mais uma aula de Geografia do oitavo ano do Ensino Fundamental, apostila 3, conteúdo da aula de hoje a partir da página 202. Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre a América Anglo-Saxônica, ainda sobre os aspectos naturais. Na aula passada, nós conversamos sobre o relevo, da América Anglo-Saxônica. Vamos continuar na aula de hoje, vamos finalizar esse assunto do relevo e vamos iniciar o assunto da hidrografia, tá? Que é um estudo aí, de maneira bem resumida, vamos dizer, o estudo das águas, certo? Lembrando que a América Anglo-Saxônica é composta aí por dois países, né? Estados Unidos e Canadá, e que essa divisão entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica é uma divisão cultural, uma divisão socioeconômica, tá? Não é uma divisão geográfica. Por exemplo, o México, que ele pertence à América do Norte, mas ele não está presente na América Anglo-Saxônica. Então, nessa divisão cultural, não são todos os países da América do Norte que pertencem à América Anglo-Saxônica. Apenas Estados Unidos e Canadá. Beleza? Vamos falar aí de um outro tipo de relevo, que são os baixos planaltos e montanhas velhas. Esse tipo de relevo ele está no nordeste e no leste do continente, como a gente pode observar aqui, olha só, montanhas velhas, certo? E baixos planaltos. É essa cor aqui marrom um pouco mais escura e na cor amarela os baixos planaltos. Olha só, aqui na região nordeste e no leste. Essa região ela é constituída de rochas antigas que sofreram muita erosão. É uma região de baixas altitudes, em geral menos de 2.000 metros. Destaca-se o Planalto do Labrador, no nordeste do Canadá, e também os Montes Apalaches, no leste dos Estados Unidos. Aqui nós temos, olha só, o Planalto do Labrador aqui no Canadá. E aqui os Montes Apalaches nos Estados Unidos, certo? Esses terrenos eles foram longamente desgastados, possibilitou aí o afloramento de várias formas de recursos minerais metálicos. Essas áreas são cobertas por sedimentos, permitem então a formação de carvão mineral, como ocorre nos Montes Apalaches. Então o relevo aí facilita aí a exploração, né, o surgimento aí de recursos minerais nessa área aqui, nordeste e leste da América Anglo-Saxônica. Nós temos uma imagem aqui, são os Montes Apalaches, baixas altitudes e formas arredondadas, né? Em grande parte coberto por florestas. Nós temos uma imagem aqui do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? Dos Montes Apalaches, certo? Continuando. Vamos falar agora a respeito da hidrografia. Nós temos um mapa aqui, América Anglo-Saxônica, bacias e vertentes hidrográficas. Primeiro vamos diferenciar aí. Existem diferenças, né, no que se refere à hidrografia dos Estados Unidos e do Canadá, que são os dois países que compõem a América Anglo-Saxônica. No Canadá, que é o país que fica mais ao norte, aqui nós não temos a divisão geográfica entre os dois países, mas essa porção mais ao norte aqui, tá, da América Anglo-Saxônica, os invernos são mais rigorosos, né, porque está mais próximo do polo. Né? Já estudamos isso, né, sobre a incidência dos raios solares e tal. Então os invernos são mais rigorosos. Então acontece aí o congelamento das águas, né, dos rios, dos lagos. Né? É uma região com baixo potencial hidrelétrico, cheias de primavera ocorrem, assim como no verão, em razão do derretimento da neve. Então o derretimento da neve promove aí a cheia dos lagos e dos rios no Canadá. Nos Estados Unidos, como o clima é mais variado, ele está um pouco mais ao sul do Canadá, então tem diferentes regimes de rio, né? Então tem um potencial hidrelétrico maior do que o do Canadá. As regiões hidrográficas foram divididas, vamos dizer assim, em 5 vertentes. Cada uma tem um nome e o nome que ela recebe é onde desemboca, certo? Olha só, vertente do Pacífico, desemboca no Oceano Pacífico. Do Golfo do México, desemboca aqui no Golfo do México. Aqui está o Oceano Pacífico, acompanha aqui com a seta. Aqui está o Golfo do México, olha só. A vertente do Atlântico, desembocando aqui no Oceano Atlântico, o principal rio desemboca aqui. Da Baía de Hudson, essa baía aqui bem grande, o principal rio desemboca aqui também. E do Ártico, certo? Aqui no Oceano Glacial Ártico, beleza?
Aqui nós temos as cores, olha só, vertente do Pacífico aqui na cor rosa, vertente do Golfo do México aqui na cor verde, vertente do Atlântico na cor laranja, vertente da Baía de Hudson na cor amarela e a vertente do Ártico aqui na cor roxa. Vamos estudar sobre cada uma delas, as características de cada uma delas e os principais rios, beleza? Vertente do Pacífico, ela fica no oeste, certo? Da América Anglo-Saxônica. Ela tem um relevo mais acidentado, então tem uma formação montanhosa maior. Então acontece a formação de rios com alto potencial hidrelétrico. Como nós já estudamos, os rios de planície, de áreas mais planas, eles não são ideais aí para a construção de energias hidrelétricas, é mais os rios, né, de planalto. A vertente do Pacífico ela vem desde o Alasca, passa pelo Canadá e vai até os Estados Unidos. Lembrando que o Alasca é um território pertencente aos Estados Unidos, tá? No Alasca tem o rio Yukon, ele é o número 1 no mapa, eu vou mostrar para vocês já onde que ele está situado. Ele se congela durante grande parte do ano. No Canadá tem dezenas de pequenos rios de corredeira que são utilizados principalmente para a pesca de salmão. A pesca de salmão é abundante nesses rios. Nos Estados Unidos tem os rios já de maior extensão e com um bom potencial hidrelétrico, com destaque para o Columbia, que é o número 3 no mapa, e o Colorado, que é o número 4. Já vou mostrar o mapa para vocês. Nós temos aqui uma imagem na primavera, o rio Yukon descongela, provocando as grandes enchentes do oeste do Alasca. Nós temos uma imagem aqui então do rio Yukon. Então nós acabamos de falar dos 3 rios de destaque das vertentes do Pacífico. O rio Yukon, número 1 no mapa, olha só aqui onde está o número 1. Então esse rio aqui é o rio Yukon, estão vendo? Aqui com a seta, acompanhem, certo? Rio Columbia é o número 3, certo? Aqui está o rio Columbia, olha só, em território americano já. Rio Colorado, número 4, olha só, a extensão aqui do rio Colorado, certo? Então aqui nós estudamos os principais rios, né, e algumas das características aqui das vertentes do Pacífico, que é essa região aqui na cor rosa, beleza? Continuando, vamos falar agora da vertente do Golfo do México. Nessa região tem os rios de planície, são rios mais lentos, né, porque eles não estão em regiões montanhosas, então eles correm de maneira mais lenta, são mais largos e são muito bons para navegação. O principal rio aí é o rio Mississippi, com numerosos e movimentados portos fluviais, né, são portos aí que tem nesses rios, né, principalmente para o transporte aí de mercadorias, né. Em sua desembocadura formou-se um grande delta, onde se localiza o porto de Nova Orleans, um dos maiores dos Estados Unidos. Temos também o Rio Grande, número 10 no mapa, já vamos mostrá-lo. Ele tem uma grande importância geopolítica, porque ele serve de fronteira, né, com o México, né. Então ele faz aí a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Nós temos uma imagem aqui do rio Mississippi. Suas águas escoam lentamente, provocando enormes enchentes na época das chuvas ou do degelo de suas nascentes. Olha só, os rios de destaque é o rio Mississippi, tá, o número 8. Lembrando que a vertente do Golfo do México, essa aqui na cor verde, aqui está o rio número 8, tá, que é o rio Mississippi. Olha só, ele desemboca aqui no Golfo do México, por isso que essa vertente leva esse nome, porque o seu principal rio desemboca no Golfo do México, certo? E temos aqui o Rio Grande, 10, olha só. Ele está aqui na divisa, né, fazendo a fronteira, na verdade, entre os Estados Unidos e o México, porque aqui embaixo, essa cor cinza aqui, já é território mexicano, né, o país do México, certo? Continuando, vamos falar da vertente do Atlântico agora, que fica ao leste, né? São rios de potencial hidrelétrico médio, de intensa navegação, graças às obras de engenharia, né, que facilitaram aí a utilização deles, né, para navegação. Os rios mais importantes são o Rio Hudson, número 13 no mapa, já a gente mostra ele. Ele liga Nova York aos Grandes Lagos. O outro rio é o Rio São Lourenço, que é o número 12 no mapa, nós já vamos ver, que ele serve de desaguadouro para os Grandes Lagos. O Rio São Lourenço, algumas das maiores cidades canadenses estão construídas, aí estão às margens desse rio. Então, uma elevada parcela da população do Canadá vive aí às margens do Rio Hudson. Aqui tem a imagem desse rio, ele é um dos mais navegados do mundo, pois ele interliga os Grandes Lagos, a área industrial e o porto de Nova York, certo? Vamos ver aqui onde que estão os rios de destaque, então. O Rio Hudson, número 13, olha só. Aqui está a vertente do Atlântico, né, nessa cor laranja. O Rio Hudson, aqui o número 13, olha só, desemboca no Oceano Atlântico. O principal rio da vertente do Atlântico é o Rio Hudson, desemboca no Oceano Atlântico, por isso essa vertente leva o nome de vertente do Atlântico.
E temos o Rio São Lourenço, que é o Rio 12. Olha só, número 12 aqui no mapa. Observaram? Então vamos para o próximo slide. Vertentes da Baía de Hudson. Aqui está a Baía de Hudson, olha só. É uma grande área, mas tem poucos rios de destaque. Essa área amarela aqui, poucos rios de destaque. É uma região de baixo povoamento, né, tá? Não tem muitas pessoas que habitam nessa região. E tem então, em razão disso, né, poucas atividades econômicas. Tem milhares de lagos glaciais, como o Winnipeg. Dessa imagem aqui, olha só, peguei uma imagem aqui para vocês verem desse lago, certo? Ele fica aqui, onde está a letra F, tá vendo esse grande lago aqui? E esse lago ele é nascente de vários rios regionais, né? De vários pequenos rios nascem desse lago, certo? Então a gente viu aqui no mapa onde que fica, né? Então não tem aí grandes rios de destaque, né? O texto da apostila aí na página 205 acaba dando destaque aí para o lago Winnipeg, beleza? Continuando, vertente do Ártico. É uma área de grande latitude, ou seja, está mais próximo aí do norte do nosso planeta, do Polo Norte, então é uma área mais gelada, mais fria. Já estudamos sobre isso, né, sobre a incidência dos raios solares, né? Quanto mais distante da linha do Equador, tanto ao norte quanto ao sul, menor a temperatura, certo? Então isso promove o quê? Longos períodos de congelamento. Nós temos um único rio de destaque, que é o rio Mackenzie. Ele nasce no Grande Lago do Escravo. Nós vamos ver no mapa onde eles estão localizados já já. A descoberta de ouro de aluvião em suas margens foi um atrativo para a colonização regional no final do século XIX. Temos aqui a imagem, certo? As extensas planícies do extremo norte do Canadá contribuem para a formação de muitos meandros nas proximidades da desembocadura do rio Mackenzie. Os meandros, né, são essas curvas aqui, né, que o rio acaba fazendo, certo? Falamos então da vertente do Ártico, né, dos principais rios, né? Então vamos localizá-los aqui no mapa, né? O rio Mackenzie é o rio número 17 indicado no mapa. A vertente do Ártico leva esse nome porque o rio Mackenzie desemboca no Oceano Glacial Ártico. A indicação aqui do número 17, olha só, essa linhazinha azul aqui é o rio Mackenzie, certo? E temos aí nessa região também, indicado pela letra H, como vocês observam aqui onde está a seta aqui no mapa, nessa cor roxa aqui, a letra H, esse aqui é o Grande Lago do Escravo. Então o rio Mackenzie nasce aqui, né, e corre em direção ao Oceano Glacial Ártico. Beleza? Pessoal, falou-se aí na aula dos lagos glaciais, né? Nós já estudamos sobre isso, mas o texto de vocês, a apostila, traz aí uma possibilidade da gente estar relembrando isso, né? Na página 205, se vocês quiserem acompanhar a leitura, né, pelo caderno de vocês, senão a gente faz aqui na tela mesmo. Então vamos fazer a leitura. O que são os lagos glaciais, né? Durante as glaciações do período quaternário, nós já estudamos também as divisões do período geológico, né, em anos anteriores. Vocês podem inclusive pesquisar na internet quais são as divisões aí do período quaternário, se vocês tiverem acesso à internet para entenderem melhor essa divisão. Então, durante a glaciação do período quaternário, no último 1 milhão de anos, por causa das mudanças climáticas, parte da América do Norte passou por um longo período de temperaturas muito baixas, com um acúmulo de espessas camadas de gelo e neve. Os mantos de gelo e neve, de dezenas de metros de espessura, afundaram o terreno em diversos pontos das planícies. Mais tarde, com o degelo, né, ou seja, aconteceu o aquecimento da temperatura dessa região, né, a temperatura se tornou mais quente, aconteceu o degelo, e a água ela se acumulou nessas depressões, né, que eram planícies, que acabou se tornando depressões por conta aí do acúmulo aí dessas espessas camadas de gelo e neve, certo? Originando então os milhares de lagos glaciais, hoje muito numerosos no norte do Canadá. Então esse texto aí, ele explica o surgimento desses lagos e por que levam esse nome de lagos glaciais, o processo de formação deles, né? Através aí dessa quantidade de gelo, né, e de neve aí que acabou passando por um processo de gelo e formando depressões e regiões de planície, certo? Há atualmente mais de 31 mil lagos glaciais nas planícies sedimentares do norte do Canadá, considerando-se apenas os que têm mais de 3 km quadrados. Então tem 31 mil lagos, né, acima de 3 km quadrados aí no norte do Canadá, certo? Nós temos aqui uma imagem, né, que mostra, né, os lagos glaciais no Canadá. Aqui, tudo que é na porção azul, vocês podem observar que são lagos. Olha só, inúmeros pontos, né? Alguns menores, outros maiores, né? Uma grande quantidade de lagos, né?
A imagem aqui dá destaque para alguns lagos, né? Olha só, o Grande Lago do Escravo, que a gente acabou de citar, Grande Lago do Urso, Lago Athabasca, certo? E Lago do Boamá, certo? Pessoal, nós temos aqui a atividade 1, vamos pensar a resolução dela. Observe o mapa, observe novamente os mapas América Anglo-Saxônica, divisão e relevo, e América Anglo-Saxônica, bacias e vertentes hidrográficas. São os dois mapas que nós utilizamos. O do relevo foi na aula passada e o das vertentes hidrográficas utilizamos nessa aula, certo? Está presente nesse caderno, nas últimas páginas, aí vocês podem voltar e ver. E relacione as vertentes do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico com as características do relevo de cada região. Lembra que nós já estudamos que o relevo, né, o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia são aspectos que estão muito relacionados, né? Como, para dar um exemplo para vocês, né, em regiões de planalto, né, os rios dessas regiões eles são mais propícios, né, para a utilização, né, como fonte energética, né, a construção aí de usinas hidrelétricas. Então, vocês vão relacionar essas três vertentes do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico com as características do relevo dessa região. Quais são as características do relevo dessa região? Se vocês compararem os dois mapas, vocês vão ver que estão meio que justapostos aí essas regiões das vertentes com o relevo. Vocês vão procurar fazer uma associação, né? O quanto que o relevo pode estar influenciando na hidrografia, certo? Então é isso. O conteúdo da aula de hoje conteúdo da aula de hoje é esse. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, direcione ao tutor do grupo de vocês e bons estudos.